Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do todo soberano Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu abraço carinhoso a você que está aí assistindo essa palavra que vem da parte de Deus, aleluias, para os nossos corações. A começar por mim mesmo, amém? Glórias a Deus. Muito bem. A palavra declara que devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. A gente entende então, amado, que o conhecimento e a sabedoria de Deus é infinita. Tudo é muito mais do que pensamos ou imaginamos. Infinitamente mais. Aleluias. Então, essa palavra, ela está corretíssima. Então, é vivendo e aprendendo e praticando. E cada vez mais crescendo em relacionamento e em intimidade com Deus. Aleluias. E assim, então, cada vez mais as coisas vão acontecendo. E a luz de Deus vai nos iluminando a cada dia mais. Tá certo? Glória a Deus. Não esquecendo jamais que nós somos da luz e não das trevas. Amém? Que nós somos discípulos de Jesus, filhos de Deus. Aleluia. Com um grande propósito, um propósito eterno da parte de Deus. Entendemos isso, que todos nós fomos criados com essa finalidade, de passar por essa vida, ter um encontro com Deus, aleluia, restaurar a nossa comunhão com Ele, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e viver eternamente. Deus tem um plano eterno para todo ser humano. Essa é a grande realidade. É até que a gente cai em si, fica andando por aí de qualquer jeito. Aleluias! Tudo é muito mais. Amém? Glórias a Deus. Por isso, querido, temos que viver no temor do Senhor, sem ser dono de si mesmo, o coração aberto, o coração rendido, oração, busca, aleluia. Me lembro mais uma vez da palavra de Davi, do Salmo 139, versículo 23 em diante, agora não vou errar. Onde ele ora e diz, ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho eterno, sonda o meu coração, esquadrinha os meus pensamentos. Essa palavra é muito forte, amém, amado? Uma vida rendida a Deus, que quer andar na verdade e jamais na mentira. Muito bem? Vamos lá então, a palavra está aqui, desculpe, em Gênesis 38, estamos num dia aí muito úmido, então propenso a essas coisas. Mas Deus é maravilhoso. Diz assim, ó, Gênesis 38, se puder abrir, abra, amém? Ou no celular. Gênesis 38 é a base para essa palavra. Diz assim, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua e ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho e esse deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Oh, Jesus. Aleluia. Versículo 6, então, Judá, pois, tomou esposa para Rer, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer, ou concedeu. Aleluia. Enfim. Então,
disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Isso, porém, ele fazia era mal perante o Senhor. Aleluia, versículo anterior. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai até que Selã, meu filho, venha a ser homem. Pois disse para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar-se foi passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tim, e ele e seu amigo Irã, o Adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o seu sogro, não é? Eis que o teu sogro, aliás, a comunicação, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela vestiu as suas vestes de viuvez e cobrida com um véu, se disfarçou. Então a gente já sabe, você pode ler no final do texto, mas veja, apenas essa parte eu queria estar destacando, aleluia, com relação, né, aos filhos de Judá. O que aconteceu? Amém, amados? Principalmente esse jovem, aleluia, que está no versículo 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher e seu irmão deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Final da história você pode ler lá, amém? Mas o centro disso, amado, é essa questão. Eu comecei hoje essa palavra sobre a grandeza de Deus. Tudo é muito mais do que nós possamos imaginar, infinitamente mais. O que é o homem para que não estabeleça a autoridade de Deus e soberania sobre ele, para que possa se sentir seguro, aleluia, fortalecido e amparado? Quem é o homem? Quem somos nós? Aleluia. Quem somos nós? Isso o salmista, ele diz: o que é o homem para que Deus dele se lembre? E, no entanto, Deus o coroou de glória, e em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus. Veja, diante dessa maravilha, dessa expressão tremenda do amor de Deus, como é que nós vamos simplesmente negligenciar isso? Né? Sobretudo, a sua oferta, né, por nossa salvação. Jesus naquela cruz por nós. João 3,16. Aleluia. Então, é com temor e tremor que nós devemos nos conduzir. Eu falo isso para cristãos. Amém? E mais uma vez, alerta de Deus ao povo de Israel com relação às nações que estariam em sua volta. Nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Então, isso tem que estar entranhado em nosso ser, em nossa fé, em nossa mente, em nosso coração. Aleluia! Que nada desse mundo pode ser exemplo para nós. Onde eu quero entrar, querido, é nessa questão, no meio cristão, não é? Com relação ao matrimônio, com relação aos filhos, que simplesmente nós decidimos, nós resolvemos, não é? Como se realmente fôssemos Deus. Nós determinamos tudo. Onde é que está isso? Jesus diria: o meu povo se perde. Oséias diria também, que essa passagem, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Veja, sem o conhecimento, ou sem buscá-lo, existem muitos meios, através da palavra, lendo, estudos, através do pastor, da liderança, conversando, tirando dúvida,
procurando saber, não é tão difícil assim não. Aleluia, sem isso, amado, nós estamos perdidão, porque ainda estamos aqui. Satanás vai nos tornar um joguete. Então, nós temos que nos inteirar dessas coisas, para que não façamos coisas loucas e muitas vezes imitando o próprio mundo. Aleluia. Agora, veja só, com relação ao matrimônio, por que é que a gente casa com uma mulher? Qual é a principal expectativa que existe quando nós casamos? Quando duas pessoas se unem. Até pouco tempo, sabe, a expectativa era o filho. Até pouco tempo, a expectativa era o primeiro filho. Quem sabe o segundo, né? Mas o primeiro filho, primogênito, era a grande expectativa de quem casasse. E isso, pela palavra de Deus, é super natural. Aleluia! Porque a vida é assim mesmo, queridos. Aleluia! Agora você vai ver. Hoje eu estava vendo a televisão, isso me inspirou isso. Que as mulheres, há pouco tempo atrás, era 22, 25, não é? Nesse nível, que uma mulher que se casava, que é o natural, amém, queridos? O que também mudou muito, amém, amados? O mundo que está aí, não é? Como é que nós podemos imitá-lo? Não é? Mas, veja, a média era essa. Hoje a média é 31, 35 anos. Por quê? Porque eu quero aproveitar o máximo possível. Então não casa. Amém, querido? Então não casa. Fica solteiro. Eu vou dizer por que isso. Aleluia. Como é que eu posso me casar, querido, com essa ideia? Vou trabalhar os dois, vamos adquirir, vamos... Que isso? Sabe? A expectativa do matrimônio é logo ter um filho, tanto do homem como da mulher. Então, quando ele vem, é uma renovação. Por quê? Porque se completa. Um casal sem filho, ele está incompleto. Então, como é que você pode se casar e passar 5, 6 anos ou mais sem essa experiência? Aleluia! Algumas pessoas dizem, mas eu não me sinto ainda responsável, capacitado. Mas quem diz que tem que ser? E como cristão não tem um Deus que vai te guardar, te sustentar. Por acaso Deus não quer que haja filhos? É uma pergunta meia. A gente sabe disso que Ele quer. Amém? Mas veja, quando nós determinamos essas coisas, como cristão, nós estamos agindo como se fôssemos dono de nós mesmos. E quem diz isso? Se você está em Cristo, saiba, Ele te comprou com o seu sangue precioso. Você não é mais dono de si mesmo. Então, o que te rege é o amor e a palavra de Deus. Então, é uma coisa que não tem nada a ver, como sempre não teve, e agora se tornou algo novo. Por quê? Porque o mundo está andando assim. E muitas mulheres nem se casam mais. Adquire um filho autônomo. Aleluia! Você vê na televisão quantas situações que acontecem, onde a mãe é entrevistada, a mãe conversa, a mãe explica, a mãe participa, e eu sempre pergunto, onde é que está o pai? Não existe pai. Há casos que já foram, faleceram, mas não tem. Isso é o mundo. Nós não somos o mundo. Nós somos a igreja de Jesus na terra. Povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, um povo santo, que não anda segundo o mundo. Porque santo é separado do mundo. Não é separado de Deus, não. É separado do mundo. Então veja bem, quanta coisa acontece. Há pouco tempo atrás eu ouvia um profissional nessa área, que eu gosto de ouvir pessoas que são profissionais nessa área. Não é? Então a pergunta foi, qual é o momento melhor de uma mulher conceber? Essa pessoa era um estudioso, era um cientista, conhecedor do corpo humano, mulher, homens, nessa área. Ele disse, olha, aos 18 anos, aos 22, 23, é o ideal. E ela perguntava, até mais hoje, muita coisa mudou. Ele dizia, olha, nessa fase, o parto ele é legal, ele é tranquilo,
não é? Mas passando dessa fase, já pode haver complicações de questões de hormônios, etc. Bom, eu não sei, eu não sou cientista, mas ele deu a entender, como conhecedor da palavra, que essa inversão, que essa mudança, ela era prejudicial à mulher e, claro, também ao casal. Amém? Então, há tantas coisas positivas dessa área, por que não viver no negativo, no vermelho? Aleluia? Muito bem, querido. Então, diante disso, vamos para Gênesis, capítulo 1 e 2. Não vou aqui falar de todo o capítulo, mas ele criou um homem, ele criou uma mulher. Deus tinha um objetivo, você pode ter certeza. Deus tinha objetivo nisso, porque tudo está traçado por Deus. Nós, como cristãos, nós temos que reconhecer isso, querido, que você não é dono de si mesmo. Você tem que olhar para a palavra de Deus, não é? Aleluia! Para viver segundo a palavra. Vida de obediência não é você ver como você quer, e principalmente imitando esse mundão que está por aí, que vai para o inferno. Claro que não. Isso diz a Bíblia, não sou eu. Aleluia! Então, veja bem, não há nada nele que nós possamos... Mas parece, querido, que tem sido o contrário. Sabe por quê? Falta de conhecimento. De um povo aplicado, que olha para a palavra. Aleluia! E eu estou trazendo essa palavra para fazer você pensar. Ou quem sabe também ser um instrumento na vida das pessoas. Muito bem, cristão. O que está escrito lá? Quando Deus, então, ele chama o homem e a mulher. Entendendo que Deus criou o homem. Ele é o cabeça. Ele é a coroa da criação. É bom ouvir isso, né? Mas é fazer o quê? Eu tenho que falar. E que Deus tudo estabeleceu com Adão. E após então ele dar nome aos animais, Deus olhou para Adão. Um Deus maravilhoso. É um Deus de relacionamento, não é verdade? E ele então disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjuntora. E dele, lado esquerdo, só a costela, ele tirou e fez então uma linda mulher. Alguns dizem que a mulher não foi feita aqui, foi feita no céu. Deus pegou, levou para o céu, fez, aí voltou. Na habitação do dia, e disse, Adão, está aqui, ó. E Adão regalou os olhos e disse, agora sim, que maravilha. Ossos dos meus ossos, né? Carne da minha carne, o sangue do meu sangue, é tudo. Parte, minha parte. Aleluia. Então, isso completou. A mulher é adjuntora e foi criada. Vou ter que falar em função de Adão. Amém? Deus olhou para Adão, como é um Deus rico de misericórdia. Amém, amados? Agora veja, vou aproveitar. Eu não ia fazer uma mulher burra, ignorante, feia, destabelhada. É claro que não. Como seria aquela pessoa que estaria ao lado de Adão, fez alguém bonita, graciosa e muita inteligência. Uma inteligência dada à mulher e um amor dado à mulher para cuidar do seu esposo, da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Esta é a prioridade. Se sobrar tempo em comunhão com o esposo, se a mulher é casada, então aí vamos em frente. Amém? Glória a Deus. Mas sem se tambelhar e sem também se tornar escravo de Satanás, mas vivendo uma vida abençoada. Deus então nos chamou, e nós vimos que foi o primeiro matrimônio que aconteceu. Agora, escute bem você, que é um casal cristão. Ele os abençoou. Primeiro matrimônio. Quer dizer, vida conjugal, familiar, matrimônio, depende dessa aliança com Deus. Aleluia. Escute, família é projeto de Deus, não é teu. Para você mudar as coisas e fazer como tu quer. Não. Nós vivemos no mundo natural, mas espiritualmente, sobrenaturalmente, andando com Deus e obedecendo a Deus. Por isso nós somos filhos da obediência. Amém? O que ele disse? Ele os abençoou e disse, sedem fecundos e multiplicai-vos. Sedem fecundos e multiplicai-vos. Sede fecundos e multiplicai-vos.
Você é cristão? Não está obedecendo isso? O texto que nós lemos tem a ver sim, porque não havia descendência para Judá, não é? Então, o mais certo, e segundo as regras, as leis de Israel, né? Aleluia, deveria acontecer isso. Mas ele traz mulheres para os filhos e nenhum deles querem saber, né? Por questões particulares e não de Deus. Aleluia. Então o que acontece? Vem a ira de Deus, o castigo de Deus. Né? E aí acontece Tamara, que era nora de Judá, então ela cria um artifício para isso. Tá certo? Mas veja, aquele jovem, ele botava fora o sêmen, para não engravidar, né? Porque não era dele. Amém? É uma situação diferente. Mas, veja, ele estava contra a própria natureza. Se ele casou com ela, se aceitou ela, teria que seguir a vida normalmente e não impedir a vida. Amém? Então, escute bem. Matrimônio é isso. Eu já falei muita coisa sobre isso, mas é isso. Essa é a ordem de Deus, amado. Você casou, ide, seja abençoado e seja fecundo. Multiplicai-vos. Isso não é daqui a 10 anos. Isso aí é fruto de um matrimônio. Como eu falei antes, o que era tanto esperado antigamente, hoje estamos contra o próprio Deus. Amém? Para finalizar então isso aí, ficou meio grandinho, 21 minutos, e o texto lá. Essa bela desculpa, mas as coisas estão difíceis. Hoje criar um filho não é fácil. Você é cristão, amado? Vive pela fé? Você não crê que Deus vai te guardar, te sustentar? Se você for uma pessoa amorosa, fiel, uma pessoa temente a Deus, tu acha que tiver 3 ou 4 ou 5 filhos, você vai ser desamparado? Que isso? Amém, amados? Então, aí está essa palavra para você. E capacidade? Toda ela vem de Deus. Se você andar no caminho certo, Deus vai te capacitar, te dar sabedoria e provisão. Tá certo? E seu matrimônio? Deus os abençoe e disse: ide, sede fecundo e multiplicai-vos. Glória a Deus! Deus então estabeleceu a bênção e a multiplicação em todas as áreas. Tá certo? Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Você possa pensar muito, meditar muito, porque é uma palavra verdadeira que veio hoje no meu coração. Amém? Para todos nós. Deus te abençoe.